Sejam praticantes da palavra. O ouvinte não praticante é como aquele que olha seu rosto em um espelho, mas logo se esquece de sua face. Espelho, espelho meu, existe alguém mais esquecido do que eu? Na provação desaprendi a sabedoria, na tentação abandonei minha companhia. Espelho, espelho meu, existe alguém mais desaventurado do que eu? Este quarto pela língua incendiado, estas paredes, grilhões e cadeados. Espelho, espelho meu, permita-me ver além para aquele que reviveu, o justo que ora por alguém como eu, intercessor que a minha alma converteu. Espelho, espelho meu, no reflexo, quem vejo senão aquele que por mim morreu? A misericórdia, o juízo venceu. O Rei me chamou para perto de Deus. Conferência Fiel Jovens, 2023. Sabem que quando eu tenho a oportunidade de trazer a mensagem, eu estou em 1 Coríntios. Então já dá para facilitar a nossa vida. A minha principalmente. Agora eu não fico mais procurando um texto para estudar, né? Já sei qual é a sequência que eu vou estar pegando. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 14 a 22. Esse ano eu tive mais oportunidade, né, Leila? Em janeiro foram 3, eu acho. Aí eu já tive uma, acho que em março também. Você passou aqui, ó, foi nos primeiros Coríntios 10, 23, 2, 28, em janeiro também. Isso aí foi na época que estava na correria, né? Sem saber o que ia pregar, pegava um texto lá e estudava. Mas agora está melhor. Como eu falei, né? Você pegando um livro completo, você vai pegar assunto que você sofre. Foi o caso no início do ano, eu tratei de um assunto que eu sofro ainda, mas agora você passa por alguns textos que você fica assim, sim, obrigado, vou falar sobre isso agora. Você deseja e agora você tem a oportunidade. Bom, o nosso assunto, o nosso tema de hoje, eu intitulei como Idolatria versus Ceia do Senhor. O texto, ele nos deixa algumas clarezas quanto a isso. Como nós já sabemos, então, Paulo, ele faz dessa carta uma carta de exortação, de questionamento, de correção à igreja de Corinto. Então, para não deixar a piada de lado, não é Corinthians, é Corinto. Então, é Coríntios o livro. Ele se posiciona, então, deixando claro qual é o entendimento correto à luz das Escrituras. Marcelo, mas as Escrituras não somos nós que temos a Bíblia completa? Temos, mas ele tinha o Antigo Testamento e ele tinha também o conhecimento daquele que é o nosso Senhor maior, que é Jesus. E aí ele aponta tudo isso ligado ao comportamento da igreja. Ele está escrevendo para a igreja justamente para apontar seus comportamentos e como que deve ser a ação de cada um. Então, nessa perícope aqui, nesse trecho do versículo 14 a 22, ele chega mais próximo de um ponto que precisa muito ser corrigido. Nós vamos entender no contexto histórico, mas ele está chamando a atenção para a religiosidade. Então, quando a gente passa na rua, que alguém fala assim, o cara é muito religioso. Então a gente vai entender se ser religioso é bom ou se ser religioso é ruim. Nós vamos entender isso. A gente, quando alguém olha para o outro que faz alguns rituais, logo se elogia. Nossa, que pessoa religiosa.
Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Nós vamos ter a fundo o que Paulo está falando sobre religiosidade. No último estudo que nós vimos até aqui, Paulo ele fala para a igreja de Israel sobre a história de Israel. Então ele fala como que é a história de Israel, como que foram todos os acontecimentos, como que a igreja lá de Corinto tinha chegado até aquele momento, para agora ele fala assim, ó, portanto, nós vamos entender também na língua portuguesa o que quer dizer tudo isso. Ele faz esse levantamento completo para contar para a igreja, ó, é isso aqui agora que eu quero que vocês aprendam, tá? Eu expliquei todo esse contexto para vocês, para chegar nesse ponto e vocês entenderem de fato o que eu quero dizer. Então Paulo ele traz alusões, ele traz lembranças sobre comidas sacrificadas a ídolos, para deixar claro que quem sacrifica comida a ídolos são pagãos, e nós cristãos não temos parte nenhuma disso aqui. Ele fala, igreja, é isso que eu quero falar para vocês. Então, tá comigo, né? Aquilo que o pastor fala às vezes aqui, tá comigo, fulano? Paulo tá falando, tá comigo, igreja? É isso? Vamos entender agora? Então vamos para o assunto aqui que cabe a vocês aprenderem. Então nós vamos ler esse texto e nós vamos entender o que Paulo quer dizer com tudo isso. Diz assim na minha versão NVI. 1 Coríntios 10, 14 a 22. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação do sangue de Cristo e que o pão que participamos é a participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel. Os que comem os sacrifícios não participam do altar? Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Oremos. Pai querido, Tu és soberano e maravilhoso. E damos graças a Ti, Pai, por mais um momento em Tua presença, onde estamos em comunhão, ouvindo a Tua palavra, com os corações preparados para glorificar o Senhor. Conduza-nos no entendimento claro da Tua palavra, e que possamos sair daqui transformados, desejosos de parecer mais com Cristo. É a oração que eu faço no nome de Jesus Cristo. Amém. A grande ideia do texto ficou assim: quem conhece a verdade, que é Jesus, além de não brincar com o perigo, serve ao Senhor. Quem conhece a verdade, que é Jesus, além de não brincar com o perigo, serve ao Senhor. Então não é só não brincar com o perigo, é também servir ao Senhor. Nós vamos observar aqui Paulo fazendo 3 apresentações para a igreja de Corinto. Ele faz 3 apresentações. Ele apresenta a verdade, ele apresenta o perigo e mais à frente ele apresenta também o resultado de tudo isso que ele está ensinando. Nos versículos 14 a 17 ele apresenta a verdade. E ele começa o texto para os amantes de português, por isso. Quando ele começa por isso, aí amante de português aí, por isso, conjunção coordenativa alternativa. Eu poderia falar que eu odeio língua portuguesa, mas eu vou ser lixado aqui. Mas é muito difícil entender português. Então, por isso, conjunção coordenativa alternativa, responsável por fazer união entre 2 ou mais orações com a intenção de exprimir ideia de fechamento. Paulo está fazendo o quê? Que eu falei no início? Fechando uma ideia que ele iniciou no nosso estudo passado. Ele contou a história de Israel para fechar agora o seu entendimento. Por isso, e já que a gente falou que é um fechamento de ideia, qual é a ideia dele?
Vamos ler o versículo 13 do capítulo 10. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Conseguiram entender o fechamento de ideia aqui, de pensamento? Ele faz todo o contexto histórico de Israel, ele finaliza falando, ó, relaxa aí, a tentação que vem, Deus dá o escape. Por isso, fujam da idolatria. Ou seja, Senhor, a gente sempre coloca a culpa em Satanás em tudo. Mas Satanás, vamos brincar, né? Vamos colocar umas aspasinhas brincando. Tá lá de boa. Satanás tá lá de boa. Aí você dá lugar a ele. Senhor, foi culpa de Satanás. Opa! Acho que até Satanás iria reivindicar Deus. Não, Senhor, dessa vez não foi eu, não. Então não adianta a gente colocar sempre a culpa de Satanás, porque nosso coração é pecaminoso, nós aqui damos espaço para ele. Então, por isso, fuja, dá para fugir. Então, Paulo, ele continua o seu ensino. Então, após tanto ensinamento, ele finaliza com o por isso, e nós sabemos o que é isso, para dizer que há um escape, e vocês sabem como chegar nesse escape. Ele não está se dirigindo também, aqui que ele fala na sua carta, a tolos. Ele está se dirigindo a pessoas sensatas. Irmãos, nós já vimos desde da primeira oportunidade que eu tive até aqui, que Paulo ele escreve para quem? Para o povo geral? Não, para a igreja de Corinto, a amada igreja de Corinto. Ou seja, não são tolos, ou pelo menos não deveriam ser tolos. São pessoas sensatas. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Então a gente pode pensar que ele pode estar querendo simbolizar talvez, olha aí nas escrituras, vocês têm o testamento lá, você tem o Pentateuco, você tem alguns profetas, leiam aí, vê o que eu estou falando. Então Paulo ele começa a fazer esses esclarecimentos. Ele começa a dizer o seguinte: a ceia do Senhor é participação do sangue de Cristo, é participação do corpo de Cristo. Não é literal, vou comer o corpo, vou beber o sangue, mas nós sabemos que é uma figura de linguagem como simbologia, simbolismo. O próprio Cristo, lá em Mateus 26, versículos 26 e 28, ele fala sobre isso, né? Que ele é o pão, que ele é o próprio sangue. Então lá em Mateus 26, nos versículos 26 a 28. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos: bebam dele todos vocês, isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Então, uma simbologia onde o próprio texto está dizendo isso. E Paulo chama a atenção a eles. Olha só, a ceia do Senhor é a participação da mesa dele. É a participação do seu corpo e do seu sangue. E como há um só pão, há também um só corpo. Participamos do corpo cujo cabeça é Cristo. Isso a gente sabe, e é isso que Paulo está falando para a igreja de Corinto. E aí eu faço uma pergunta para nós: qual tem sido nossa conduta diante das liturgias sagradas? Porque quando Paulo ele fala aqui dos versículos 14 a 17, por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria, estou falando a pessoas sensatas, julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Ou seja, cada um pode julgar se Paulo está mentindo ou falando a verdade, porque eles têm as escrituras na mão. Não é a verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação no sangue de Cristo, e que o pão que partimos é a participação no corpo de Cristo?
Como há somente o pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Paulo deixa claro. E aí eu pergunto, qual é a nossa liturgia diante da ceia do Senhor? Ou contextualizando, qual é a nossa liturgia diante de um culto ao Senhor? A gente precisa começar a entender essas questões. A igreja de Corinto, ela estava transformando o sagrado em profano. Deste modo, qual seria a nossa reflexão? Imagine uma igreja onde o Senhor é Jesus Cristo, ela começa a transformar o sagrado, que é a ceia do Senhor, em algo profano. O que é profano que nós já vimos? No estudo passado, nós temos as pessoas vivendo da própria maneira, se alimentando de qualquer forma. Nós temos um estudo que fala sobre alimentos sacrificados, que a gente vai abordar um pouco também aqui. Então, nossa reflexão pode ter sido como tem sido nossa participação na ceia do Senhor, ou de fato no culto ao Senhor. Quando eu falo culto ao Senhor, estou me referindo ao nosso encontro aqui na igreja local? Não. Culto ao Senhor é nossa vida. Nossa vida é culto ao Senhor. Em tudo que nós fazemos, nós cultuamos ao Senhor. Paulo alerta Corinto e eu alerto a IBEP, como tem sido nossa vida diante de Deus, em se tratando de liturgia sagrada. A segunda apresentação, como eu falei, Paulo ele apresenta o perigo. Ele fala a verdade. Qual é a verdade? Jesus é o Senhor. Participar da ceia é participar da sua mesa, é participar do seu corpo, do seu sangue. Essa é a verdade. E quais são os perigos agora que ele apresenta para a igreja? Versículos 18 a 20. Ele está chamando agora para Israel, como eu falei. Considerem o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que os pagãos sacrificam, o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Perigo. Quem faz sacrifícios aos ídolos? Pagãos. Os cristãos participam disso? Não. Mas estavam participando. Como eu falei, na verdade, Paulo traz a verdade e ele fala, olha, há esse perigo aqui agora, tá? Falei a verdade para vocês. Depois da verdade, quais são os perigos? Cuidado. Os cristãos estavam participando de sacrifícios idólatras. Estavam vivendo em comunhão com eles. O cristão não participa de valor algum de qualquer que seja sacrifício idólatra. Inclusive, irmãos, no Antigo Testamento, o perdão era recebido através de sacrifícios, lembra? Cordeiro, quem não tinha cordeiro podia ser uma pomba, uma rolinha. Deus colocou várias válvulas de escape, né, vamos falar na nossa língua, para o povo pedir perdão. Mas até isso, até o povo de Deus não faz mais sacrifício, porque já houve o sacrifício do cordeiro. Então não temos mais que sacrificar nada, nem para o nosso próprio Deus, porque já houve sacrifício. Então não, eu não estou sacrificando a ídolos, não, eu estou sacrificando em nome de Deus. Deus já falou, acabou, meu filho já foi, já está pago, já está consumado. Não precisa de sacrifício. Então, o cristão não tem parte alguma em sacrifícios idólatras.
E Paulo alertou justamente isso com base na comunhão da igreja com os pagãos. O povo de Deus não tem comunhão com os demônios. Não tem. Não pode haver comunhão. Mas antes que alguém possa se pensar, mas eu trabalho, eu convivo com meus colegas de trabalho. Eu estudo, como é que eu vou conviver com meus colegas de escola? Isso é convívio. Comunhão é participar da vida. Convívio é, eu trabalho, eu estudo, eu faço seja lá qualquer coisa, eu faço academia ou não, né? Tomei a pancada agora, né? Comecei e parei. Mas... E a Nutri aqui. Meu Deus. Mas... Convívio não é comunhão. Comunhão é participar da vida. Comunhão é o que nós, IBEP, deveríamos fazer no nosso dia a dia. E não somente nos reunir aqui ao domingo, cultuarmos juntos. Depois tem café ou não, tem almoço ou não, estou aqui, acabou, vou para casa, minha semana fica eu e eu mesmo. Ou, não, eu sou crente, eu e Deus. Como é participar da vida. Então, Paulo está dizendo, não tenham comunhão com os demônios. Paulo ele está nos dizendo para não haver contato. E lá no capítulo 9 mesmo, nós já estudamos, os versículos 19 a 23, ele já ensinou isso antes. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser participante dele. Não é ter comunhão, é se fazer comum dele para alcançá-lo, é ter propósito, é no meu trabalho, eu vou conviver com ele para alcançá-lo, é na minha escola, conviver com eles para alcançá-los, é na academia, conviver também com os maromba para alcançá-los. Não é permitido ter comunhão, participar da sua vida, do seu pecado, aquilo que eles oferecem aos ídolos. Porque mesmo aqueles que não fazem sacrifício aos ídolos, eles sacrificam a sua vida para os ídolos. Não há nenhuma possibilidade de um cristão ter comunhão com os demônios. Porque onde há luz, o que acontece com as trevas? Dissipam. Acabam. Então não há comunhão. Pode ter convívio com propósito para alcançá-los, mas comunhão só entre os próprios filhos de Deus. Então qual é o perigo? Ter comunhão com os idólatras. Esse é o perigo. Ter comunhão com os pagãos. Ter comunhão com os demônios. Ele apresenta a verdade. Olha só, Cristo é a verdade. Participar da sua ceia é participar do seu corpo, do seu sangue, da sua mesa. O perigo é, cuidado, quando você começa a ter comunhão com esses que fazem tudo o contrário. Não há comunhão. Ponto. É um perigo. Não se mistura, não. Até pode ali conviver. Eu mesmo já fiz isso. Me fiz de uma coisa para ir lá na outra coisa, para alcançá-lo. Paulo sempre deixou claro. Para alcançá-lo, para ser co-participante dos planos de Deus.
E a terceira e última verdade, Paulo apresenta o resultado do seu ensinamento e daqueles que seguem conforme a conduta que ele está ensinando. Então, versículo 21 e 22, ele apresenta o resultado. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Ele conclui com o porquê não tem chances de ter comunhão. Não tem como eu participar de duas mesas. Não há possibilidade de que eu possa participar de duas mesas. Caso assim eu faça, estarei provocando ao Senhor. Estarei, mesmo que sem aquela famosa intenção, mas no meu íntimo, no meu próprio ego, me sentindo superior a Deus, porque eu posso enganá-lo e eu posso fazer a minha vontade, sim. Eu posso participar da sua mesa e da mesa de qualquer outro que eu quiser. Uma falsa superioridade a Deus. Mesmo que sem aquela famosa intenção planejada, mas no íntimo. Irmãos, eu por muitas vezes me flagrei achando que eu sou melhor que Deus. Nosso coração nos leva a isso. Felizmente, aí eu vou e paro. Senhor. Desculpa, perdão, não sou maior. Porque a gente às vezes quer ajudar Deus, né? Achar que eu sou melhor que Deus, que eu vou dar uma ajudinha para Deus. Quando eu quero ajudar Deus, eu acho que eu sou maior que Ele. Então, Paulo, ele deixa claro, não é possível, tá? Servir a dois senhores. E nós, Rebeca, como estamos? Como tem sido nossa vida diante de Deus? Nós ficamos divididos, servindo a dois senhores, nós servimos somente ao nosso Rei. Como está a nossa vida diante dele? Uma vez que não é possível participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, qual tem sido a minha escolha? Qual mesa eu desejo participar? Nós somos chamados para servir. Se eu não estou servindo ao Senhor, a quem eu tenho servido? Isso é algo para a gente pensar no íntimo. Existe, uma frase, eu não sei o nome de autores, vocês já estão acostumados com isso, mas eu também não carrego para mim porque a frase não é minha. Mas se você não vive para servir, não serve para viver. Quem é o autor? Não sei. Eu até cheguei a pesquisar dessa vez, eu fui curioso. Dessa vez eu falei assim, não, vou chegar lá com o nome do autor. Pesquisei, irmãos, mas eu vi lá que ninguém sabe quem foi. Uns intitulam a Jesus, mas na Bíblia eu não consegui ver ele falar isso. E outros intitulam a outra pessoa, que eu não vou citar nomes porque é de outro tipo de entendimento religioso. Eu não quero correr riscos aqui do irmão ficar curioso e de repente se bandear para lá, né? Mas é fato isso. Somos chamados para servir. Se eu não sirvo ao Senhor, quem eu estou servindo? As aplicações ficam da seguinte forma, irmãos. Conheça a verdade. João 8:32. Jesus falando, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Não é campanha política. Antes do presidente falar isso na sua campanha passada, já estava na Bíblia. Antes que alguém possa depois achar que eu estou fazendo isso. Está na Bíblia, ó. Para quem gosta de inglês, a long time is it. Cadê Manuel para me corrigir? Conhecerão a verdade e ela os libertará.
conhecendo a Cristo, que é a verdade, nós iremos entender tudo isso que Paulo está escrevendo e vamos de fato viver para a sua honra e glória. Tudo que for contrário a Cristo, nós sabemos que faz parte da mentira. Por isso nós iremos nos desviar dela. Há muito tempo atrás, estudando com os adolescentes, tem bastante tempo, né? Dentro dos estudos, o autor do livro, ele conta um relato que eu fiquei curioso. Os americanos, para conhecer a nota certa do dólar, eles estudam a nota certa do dólar. E eles estudam ainda mais a nota certa do dólar. E eles estudam um pouco mais ainda a nota certa do dólar. E aí depois eles estudam o quê? A nota certa do dólar. Porque eles precisam conhecer a verdade. O que for contrário à verdade é mentira. Ou seja, não, faltou isso aqui já. Pronto, nem olho mais, é falso. Porque eles conhecem a verdadeira nota do dólar. Então, quando eu conheço a verdade, que é Cristo, tudo contrário dele é mentira. E eu vou fugir, porque a Bíblia me fala para fugir do que for contrário a ele. Então, conheça a verdade. Segunda aplicação, não brinque com o perigo. Vamos lá para Marcos 2, versículos 13 a 17. Paulo, no capítulo 9, ele falou, né? Que se fez de muitas coisas, de muitos tipos de pessoas para alcançar essas pessoas. E nós temos aqui Jesus Cristo estando com pessoas também, supostamente, inimigas da população. Marcos 2, 13 a 17. Jesus saiu outra vez à beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse: "Siga-me." Levi levantou e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois haviam muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com os pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: "Por que ele come com os publicanos e pecadores?" Ouvindo isso, Jesus lhe disse: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores." Não brinquem com o perigo. Jesus estava lá no suposto meio dos inimigos para alcançá-los para ele mesmo. Se eu tenho um convívio com pessoas que são ímpias, eu não tenho que brincar com o perigo. Eu tenho que ir com o propósito de alcançá-lo para Cristo. Uma vez que eu participo da verdade, uma vez que eu participo da meia do Senhor, meu propósito em estar em comunhão com algumas pessoas, se é que eu posso chamar de comunhão, como eu falei, é convívio somente, é para alcançar, para que de fato eu tenha comunhão em Cristo. Nós precisamos viver conforme a verdade. E para aqueles que fizeram 18, fizeram seu alistamento, aqueles que já serviram, aqueles que irão ainda se apresentar, aprendam uma coisa: um soldado não tem comunhão com o soldado da tropa inimiga. Ponto. Ficou claro? Para aqueles que já serviram, para aqueles que irão servir, para aqueles que ainda estão um pouquinho longe, mas gostam de leituras desse tipo. E para quem assiste filme, que acho que todos assistem. Um soldado jamais tem comunhão com um soldado da tropa inimiga. Não há confiança. Então, por que o cristão vou ter comunhão com o inimigo? Então, não brinque com o perigo. Se você tem convívio, contato, tenha propósitos.
não se deixe levar pelas influências dele. Ao contrário, você deverá ser um influenciador na relação. Terceira e última aplicação, sirva ao Senhor. Então, como eu já disse, quem não vive para servir, não serve para viver. Agora eu, Marcelo, acrescento algo. Aí eu posso dizer que é meu. Marcelo Small. Não basta só servir, não. Não basta só servir. Quem eu estou servindo? Se for o Senhor. Mas se eu estiver servindo aquele Senhor com S minúsculo, de nada vale também. Então essa frase, quem não vive para servir, não serve para viver, vírgula, quem você serve para de fato valer alguma coisa. Sirvamos ao Senhor com S maiúsculo, porque esse sim nos dá a garantia de comunhão com Ele na eternidade. E eu creio que não deve haver nada melhor nesse mundo que se compare àquilo que nós iremos viver no céu com o nosso Pai e com Cristo que nos salvou. Amém, irmãos?